Desde que começou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, obviamente que tem esses dois países que estão se enfrentando militarmente, com armas, né? Jogando bombas uns contra os outros, dando tiros uns nos outros, jogando granadas uns contra os outros, mandando seus homens carregados com armas em veículos blindados para enfrentar o seu inimigo, uma guerra clássica. Mas tem outros países que não tiveram, talvez, assim, o interesse, a motivação, ou a coragem, ou os culhões para entrar efetivamente na guerra armada, a própria OTAN, que deixou a Ucrânia, né, meio numa situação meio embaraçosa, depois de ter fingido que ia assumir essa relação. Na hora que o ex aparece, embravecido, prefere sair fora e deixar aquele caso apenas como o que ele era, um caso. A União Europeia, que também não quis entrar efetivamente para defender a Ucrânia. Só que esses países, eles estão travando com a Rússia uma guerra paralela, né? Que é uma guerra econômica, através de sanções, através de boicotes, empresas que estão saindo da Rússia, que estão deixando de operar na Rússia. Afinal, você sabe que toda guerra, no fim das contas, ela tem um objetivo econômico. Ela tem um porquê econômico. Então esses países estão cortando o meio do caminho, né? Para que sujar suas mãos de sangue se você pode ir diretamente mirar no resultado. Vamos tentar sufocar a Rússia, e aqui na Rússia daí entra todo mundo, né? Entra tanto os militares, quanto os governantes, quanto o povão, quanto os civis. É o que os Estados Unidos faz há décadas contra Cuba, por exemplo, né? Os embargos econômicos que os Estados Unidos impõem a Cuba são criminosos, inclusive por afetar toda a população e não os que têm poder político para eventualmente fazer ou deixar de fazer o que o outro lado está exigindo. Mas, curiosamente, nessa guerra econômica que o Ocidente está travando contra a Rússia, estão entrando vários elementos que não são necessariamente ligados ao mercado, ou às bolsas de valores, ou a importações, ou a exportações, mas que são elementos culturais. Tem várias faculdades ao redor do mundo que estão tirando Dostoiévski do seu plano de estudos por se tratar de um escritor russo. Tem orquestras que estão deixando de tocar peças de compositores russos, ou ainda tirando solistas, cantores que iam se apresentar por eles serem russos. Tem vários vídeos de americanos jogando fora vodka, garrafa de vodka, não por essa vodka ter sido produzida ou engarrafada na Rússia, mas por ser um produto de origem russa. Ué, você deve ter ouvido falar dessa manifestação política, desse restaurante de São Paulo que tirou do seu cardápio o estrogonofe, porque o estrogonofe é um prato de origem russa. Esse restaurante que cobrava R$86, ou coisa assim, por um PF de estrogonofe, em protesto contra a guerra, tirou do seu cardápio o estrogonofe. Algo similar aconteceu em Curitiba, capital da nossa República de Curitiba, capital da Lava Jato, a terra não de nascimento, mas de ascensão de Sérgio Moro. Teve um bar que tirou não tirou, mas trocou o nome do drink, que é o Moscow Mule, aliás, um dos meus drinks favoritos, um drink que é feito à base de vodka, gengibre e limão, e no seu cardápio mudou o nome desse drink de Moscow Mule para Kiev Mule. Não é mais a mula de Moscou, agora é a mula de Kiev. Você percebe que tem um certo embargo, uma certa sanção, um certo boicote a questões que não estão ligadas necessariamente à economia, mas no campo das ideias. Uma expectativa que, se você neutralizar culturalmente aquele país, você pode enfraquecer ele, talvez, militarmente, né? Talvez o presidente da Rússia, Putin, possa dizer: não, vamos tirar nossas tropas da Ucrânia, porque afinal não estão mais comendo estrogonofe no Brasil, e isso é inaceitável. Eu, pelo menos, acho inaceitável, né? Eu acho que o estrogonofe é algo que você não deveria se meter no estrogonofe. Estrogonofe não é apenas um prato, estrogonofe é um amigo, é um companheiro, é alguém que está sempre lá para estar aquele gostinho de um prato quente, de proteção, que qualquer um pode fazer com poucos ingredientes.
O que é curioso, porque na Segunda Guerra não se tem notícia das pessoas cancelarem, por exemplo, Bach, ou Wagner, ou Beethoven, por eles serem alemães, a mesma terra de Adolf Hitler. Apesar de que, você sabe que na cidade onde eu nasci, em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, eu me criei numa igreja onde minha família participava, que é uma igreja de tradição alemã, construída por imigrantes alemães, né, que vieram morar naquela região. E até hoje, se você for nessa igreja, no chão da igreja tem marcas de queimado, marcas pretas de queimado, porque durante a Segunda Guerra invadiram aquela igreja e botaram fogo naquela igreja por ser uma igreja que tinha alguma ligação com a cultura alemã. Os imigrantes também eram proibidos de falar alemão, sendo que para eles falar alemão, na grande maioria das vezes, não era necessariamente um luxo, não era uma escolha entre o português e o alemão. A minha bisavó morava num vilarejo desses e ela só sabia falar alemão, porque inclusive não tinha nem escola para as pessoas estudarem naquela região. Então elas falavam a língua que o vizinho falava, que o cara do mercadinho da esquina falava. Mas especialmente sobre a Rússia, há quem diga que está envolvido nessa história uma certa russofobia. Quer dizer, as pessoas estão aproveitando esse momento onde a Rússia está sendo tratada por toda a mídia, por todo o jornalismo ocidental como a vilã, como o lado ruim da história. E não que não seja, mas acho difícil você dizer quem é lado bom, quem é lado ruim nessa história, já que do outro lado a gente está falando da Ucrânia, um país que está reagindo ao ataque com milícias nazistas financiadas pelos Estados Unidos, treinadas pelos Estados Unidos, com armas doadas pela OTAN, na maior cara de pau. Existe um exército nazista se formando dentro da Europa, financiado pelos Estados Unidos, pela OTAN, e tratam a Rússia simplesmente como a vilã da história. Mas aí, né, não sou eu que vou te dizer aqui quem é que está certo, quem está errado nessa história, porque uma perda de tempo seria, tanto para mim quanto para você. Mas que as pessoas estariam já aproveitando esse momento para despejar de vez tudo que no fundo sentiam sobre os russos, né? Em grande parte, como aconteceu com os judeus na Alemanha na Segunda Guerra. Você acha que tudo que aconteceu, tudo que você sabe sobre o genocídio contra os judeus aconteceu por quê? Porque, de alguma forma, esse sentimento anti-judeu, ele era corrente na sociedade. Não era algo tão estranho. Não se esperava, talvez, que fosse ser levado até esse limite das coisas, mas no fundo todo mundo tinha o seu pé atrás com os judeus, assim como está fazendo hoje com russos. Tem gente sendo perseguida já no mundo por ter família russa, por ser de origem russa. Mas tem também uma outra questão que tem a ver com esse momento das coisas no mundo que passa pela história do cancelamento, né? E que é uma confusão entre o que é mercadoria e o que é cultura. Quer dizer, você hoje é convidado, quando você descobre que um diretor de um filme, por exemplo, ele foi pedófilo, ou ele foi violento contra a sua mulher, ou ele foi homofóbico, ou qualquer coisa que seja ofensivo tanto a um indivíduo quanto à sociedade, você é convidado a não gostar mais desse diretor de cinema, por exemplo, a não consumir mais seus filmes, a boicotar projetos onde eles estejam envolvidos, porque isso seria sua forma de protesto, mexendo nas bases econômicas daquela pessoa e dando assim uma lição para ela. Você não pode lidar com a ideia de assistir um filme e que alguém que trabalha naquele filme é machista, e que o dinheiro do seu ingresso, da sua pipoca ou do Netflix que você está pagando vai chegar no bolso dessa pessoa. E nos parece uma lógica hoje bastante razoável essa, né? Em grande parte porque o capitalismo transformou, sim, a arte, a cultura, em uma mercadoria. Mercadoria, para Marx, é uma coisa que, em primeiro lugar, ela tem um valor de uso. Quer dizer, uma mesa. Uma mesa, ela tem um valor de uso, ela serve para alguma coisa. Você botar suas coisas em cima, você vai sentar, botar comida, vai comer, vai botar seu computador, seu gato vai ficar andando ali por cima, você vai tirar o gato dali para que ele não coma o requeijão que está em cima da mesa. Tem um uso para a mesa. A mesa tem valor de uso, ela tem um valor econômico, ela tem um valor de custo. Quer dizer, quanto é que custou para fazer aquela mesa? Quanto custa aquela madeira? Quanto custou a hora de trabalho da pessoa que montou a mesa? Quanto custou o transporte? Ela tem um valor financeiro nela mesma.
E ela tem algo mais que é o grande tchan do capitalismo, que é o mais valor, ou a mais-valia. Esse valor que é dado a mais, para além do que aquele produto realmente vale, como valor de uso, ou valor financeiro. Que é esse valor a mais criado, inserido naquele produto, enfiado naquele produto, como se o mais valor tomasse posse daquele produto, como um demônio toma conta de um corpo moribundo, para dizer agora quanto ele realmente vale, para além das suas especificidades básicas. E é por isso que uma mesa da Casa Bahia custa X, uma mesa da Tok Stock custa 10X, e uma mesa, sei lá de qual marca famosa, custa 1000X, sendo que o custo de produção delas é praticamente o mesmo. Mas essa aura, esse espírito que ronda as mercadorias, faz com que você acredite que é diferente. Porque tem um conceito, porque tem uma ideia, porque tem um algo mais. E se você é um empreendedor, você precisa procurar esse algo mais para o seu produto. E a arte, que por muito tempo ela serviu para o mundo não como um objeto de troca, mas sim como um instrumento de formação de subjetividade, de interpretação do mundo através de formas e sons que estão para além da linguagem. Se por muito tempo a arte serviu como algo que era inevitável, como algo que o ser humano não podia escapar dessa necessidade de tentar falar sobre a beleza, sobre a dor, sobre o sentido, sobre a falta de sentido. Hoje, ainda ontem eu estava vendo no Twitter um pessoal reclamando e falando mal da equipe de marketing da Pablo Vittar. Porque, afinal, outras cantoras pop brasileiras, como a Anitta, a Glória Groove, a Luísa Sonza, elas todas estavam ocupando os charts dos top 10 ou dos top 20 do Spotify nacional, alguns chegando ao top 50 mundial, enquanto Pablo Vittar estava fora desses charts, o que, obviamente, significa que o trabalho de Pablo Vittar é inferior ao das outras. Como que a sua equipe de marketing podia deixar algo assim acontecer? Ou seja, o valor da arte é medido pelo mesmo valor de qualquer outra mercadoria, pelo quanto ele vende, por quantas pessoas estão dispostas a comprar aquele produto. E eu falo de música porque é da onde eu vim, talvez você veja isso no seu campo de atuação, mas qualquer pessoa hoje que vai começar um trabalho musical, a primeira pergunta que se faz é tem alguém para comprar isso? Tem alguém que vai ouvir isso? Tem alguém que vai no nosso show? Porque não adianta eu ficar fazendo um monte de coisa aqui para ninguém ouvir, né? Então, se for preciso, você adapta o seu projeto, adapta suas ideias ao mercado, para que você se encaixe no mercado, antes mesmo de você começar a criar. A lógica econômica define as ideias. A ideologia, isso não é diferente do que está acontecendo, por exemplo, nesse momento, com os Estados Unidos, que nos seus boicotes à Rússia se vê num problema de abastecimento de combustível, por exemplo, de petróleo. E começa agora a ir trocar ideia com a Venezuela. E a Venezuela diz, não, a gente pode muito bem vender petróleo para vocês, é só vocês assumirem que o nosso presidente é o Maduro, e não o maluco que levantou a mão dizendo que ele era presidente, que até ontem você estava dizendo que ele era o presidente. Tá tudo certo, a gente vende para vocês com o maior carinho. Ele coloca assim até uma embalagem bonita, coloca uma fitinha em cima. Só digam aí, quem é o presidente aqui? E os Estados Unidos, obviamente, vai dizer sem problema algum que as eleições na Venezuela agora são limpas. Que se alguém já falou o contrário disso, é porque não entendeu muito bem. Mas tá tudo certo. A Venezuela agora é nossa amiga, porque, em primeiro lugar, vem as questões econômicas. E a ideologia, ela se encaixa nessa caixinha. E a gente, não é algo que a gente sempre fala. Que primeiro vem a base econômica e a ideologia é um subproduto da economia. Períodos de guerra, onde a lei é cancelada, onde a moral é cancelada, fazem surgir também essas verdades na cara da família brasileira. Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que
que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo.